De volta com o nosso Espaço Cidadão, chegando em todo lugar onde tem internet, pelo nosso canal no YouTube. Faça sua inscrição no Robson Carvalho, toque no sininho para ficar bem informado, porque todo dia tem notícia, comentário, opinião e entrevista para você. Hoje vamos conversar com o mestre em Políticas Públicas pela Universidade de Harvard, Pedro de Cristo. Com ele vamos falar sobre como é que está sendo desenvolvido o combate ao coronavírus, especialmente no caso do Brasil, e como as políticas públicas têm chegado, se é que têm chegado, né, Pedro? Sobretudo nas áreas mais vulneráveis, como favelas e as áreas do nosso sertão em todo o Brasil. Seja bem-vindo, Pedro, ao nosso Espaço Cidadão. Obrigado, Robson. É um prazer estar conversando aqui com meus conterrâneos por meio da TV aí do Rio Grande do Norte e todo mundo que está na internet, né? Eu sou nordestino, sou sertanejo, fiz minha carreira profissional fora, mas tenho muita vinculação com minhas raízes. E o que você pergunta é muito importante, Robson, porque o que a gente está vendo, tanto globalmente como no Brasil, são crises combinadas, né? Nós temos uma crise de saúde pública, que é a crise do Covid-19, que é uma doença altamente letal, não é uma gripe, é uma pneumonia que tem uma taxa de letalidade 6 vezes maior que pneumonias normais. E que isso já gerou uma série de problemas, como a questão da necessidade de confinamento, entre outras coisas, a baixa cobertura de leitos de UTI, respiradores, mediante o número de infectados possíveis, mesmo com o achatamento da curva. Temos outra crise que é de âmbito econômico, devido justamente às medidas necessárias e urgentes, baseadas nas evidências científicas que a gente tem que tomar com o coronavírus, com aumento do número de desempregados imenso, pessoas em vulnerabilidade sem acesso à renda, por exemplo. E focando nisso, a gente sistematiza que a maior parte do problema se dá nas áreas mais vulneráveis, né? Primeiramente nas favelas, nas grandes cidades, centros urbanos, como em Paraisópolis, em São Paulo, no Complexo Alemão, no Rio de Janeiro, e também nos interiores, no nosso caso, no sertão, né? Que já tem uma história de pragas e até no vocabulário popular, tem uma série de tipos de xingamentos que são referentes a questões de doença, e a gente está vivendo outro processo forte em relação a isso, pois o coronavírus começa a chegar no interior. A situação atual é muito preocupante, porque é um esforço que tem que ser feito em todos os níveis para vencer essa pandemia. A pandemia é uma endemia global, né, pancontinental. A gente está com um nível de cooperação internacional muito mais baixo devido ao desengajamento que os Estados Unidos vem realizando desde que o presidente Trump assumiu. Até, inclusive, ameaçando cortar recursos da Organização Mundial de Saúde, que é um absurdo. E, a nível nacional, a gente tem uma disputa entre os entes federativos muito fortes, porque o atual presidente da República transforma o país num estado pária, né? Estamos juntos com a Bielorrússia, com Honduras e com o Turcomenistão, como os países em que o presidente nega a gravidade da pandemia. E, enquanto isso, os governadores... Além de negar a gravidade da pandemia, Pedro, incentiva as aglomerações, que é algo que, meu Deus do céu, acho que eu nunca vi isso na minha vida, né? Porque até às vezes você observa por parte dos populares um pensamento e um comportamento mais ignorante, mais estúpido, mas você vê isso partindo do presidente da República, que quer queira, quer não queira, é um líder e influencia o comportamento de pessoas. Isso é de um absurdo extremo, né? Isso aí acaba esfacelando qualquer planejamento em política pública para o combate a uma pandemia como essa. Com certeza. E um dos grandes desafios em relação a isso que você falou é que, apesar das populações mais carentes também serem muito inteligentes, terem o seu conhecimento contextual, elas sofrem com assimetria de informação muito grande em relação à ciência, como você está relatando. E chega a ser criminoso o líder máximo do país colocar a sua própria população em risco devido a interesses eleitorais ou de grupos privados de interesse capital, né? O que a gente tem visto, e se refere muito aqui o acadêmico camaronês, a Josefa Kilembembe, chama de necropolítica, né? No artigo de 2003, onde ele fala que certos grupos buscam assumir o poder para sugar tudo do Estado e das populações para seu interesse, independente de quantas vidas isso vai custar. Infelizmente, o presidente do Brasil está sendo uma das representações máximas históricas de como funciona essa necropolítica. Então, volta à questão dos entes federativos, é muito complicado, porque a gente vê os governadores como a Fátima Bezerra, com os governadores da Paraíba, o governador do Ceará, entre outros, não só os do consórcio Nordeste, mas do Brasil inteiro, inclusive o Dória, que é do PSDB, por exemplo, que não é do PT como
a Fátima, na linha de frente, muito preocupados, né? Goiás, Ronaldo Caiado, que é do DEM, né? E se contrapôs a tudo isso, né? Aí a coisa é tão maluca que passaram a chamar o cara de comunista. A gente está vivendo um tempo que é a pós-verdade, né? Tipo, você fala qualquer coisa, se tiver gente junto com você, para algumas pessoas isso vira verdade. Isso é muito perigoso, né? Porque isso leva a regimes autoritários, como a gente sabe ao longo da história. E o que a gente vê, como a gente está conversando, são que os governadores e os prefeitos estão com a corda no pescoço, porque eles estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Os entes federativos estaduais e municipais são muito dependentes do governo federal por questão de recursos, principalmente na área de saúde e educação. E a gente vê um presidente irresponsável fazendo uma chantagem absurda com os líderes estaduais e municipais, ao invés de colaborar por essa luta ser vencida. E isso me leva a outro ponto que é muito importante, antes da gente entrar nos pormenores técnicos, que é essa crise combinada de saúde pública e economia pode se tornar uma crise também de convulsão social. Por quê? Nas áreas mais pobres, né? Como as favelas, com níveis altos de violência, porque nas comunidades de favela, nos interiores, onde temos uma faixa de renda mais baixa que a maioria do resto das aglomerações do país, vai chegar um momento em que esses R$600 que estão demorando muito tempo para serem repassados à população, sem fazer uso da maneira correta do cadastro único e de outras formas já eficientes e provadas que funcionam para alcançar essas pessoas, não vai ser suficiente. E o que pode acontecer? Seu João, Dona Maria, precisam comprar comida e remédios para a sua família. Então, quando esse capital acabar e o nível de contaminação e de mortes aumentar muito nas favelas, em São Paulo, por exemplo, a maior parte das mortes já são nas favelas, na Zona Norte e na Zona Leste, prioritariamente, o que a gente vai ver vai ser uma violência retornada à sociedade, porque o que está acontecendo agora, a sociedade está realizando violência em relação às favelas, em relação ao interior, e essa violência vai voltar. E o grande problema, como vocês viram, né, ontem, infelizmente, o presidente cruzou o Rubicão, ele teve um ato a favor da intervenção militar na Praça dos Três Poderes, não podia ser mais simbólico, e ele foi lá e foi dizer que estava apoiando aquela postura e que juntos, clamando a Deus, como se fosse um enviado divino, eles vão fazer as mudanças necessárias. Então, agora é a hora da oposição, e quando eu falo oposição, não só líderes da esquerda, mas também líderes da direita, que sejam democratas de fato, se juntarem e começarem um processo de articulação que, se for o caso mesmo, de um impeachment do presidente. Enquanto isso não acontece, Robson, eu acho que o caminho ideal é o que o Nordeste já mostrou para o Brasil. O consórcio Nordeste já tem uma estrutura pronta, um estatuto, um nível de funcionamento de cooperação boa. Se o presidente não sair, vai ser necessário um consórcio nacional de governadores e prefeitos, porque a gente não pode esperar por esse presidente ter bom senso, porque isso vai custar muitas vidas. Sem dúvida. Ô Pedro, e falando sobre a questão de políticas públicas, para que se desenvolva qualquer tipo de ação de Estado, você precisa ter informação, você precisa ter dados. Me parece que toda essa patifaria patrocinada pelo presidente da República serve muitas vezes até de cortina de fumaça para esconder as medidas que não tomou desde o início da crise, como, por exemplo, ir em busca de estrutura para atender as pessoas e ir em busca, inclusive, de testes em massa para a população. Porque como é que você vai desenvolver políticas públicas no escuro, né, sem você ter informação? Já faz mais de um mês que eu digo isso e você não vê até agora a ação mais forte, mais efetiva do governo federal a esse respeito. Isso é muito preocupante. Com certeza, Robson. Isso é, como falou o Ciro Gomes, verdadeira patifaria, né? E como falou o ex-presidente Lula, isso é de uma responsabilidade tremenda. Vou te dar alguns dados. Só em São Paulo, né, a gente teve lá declarado que a gente teve 1.280 casos de mortes, né? Só que, na verdade, o que parece acontecer é que esse número é 137% maior do que relatado. A gente fazendo um cruzamento dos dados de mortes e contaminados, tanto em São Paulo como no Brasil, a gente vê que o número de síndromes respiratórias agudas aumentou 10.160%. O que isso quer dizer? Que muita gente está morrendo muito mais do que a gente sabe e sendo contaminado pelo coronavírus, e a gente não está sabendo porque não estão ocorrendo os testes de massa, que o governo, como você bem falou, já devia ter preparado há muito tempo, porque essa pandemia começou em janeiro na China. A gente viu exemplos bem sucedidos de como combatê-la, como na Coreia do Sul, na Nova Zelândia, na Alemanha. E o que aconteceu aqui foi que houve um desrespeito total à ciência,
no século XXI, num tempo de crise como esse, o presidente, para cobrir seus próprios erros, incompetência e má intenção, pega e diz que isso é uma gripezinha e tenta manipular o conhecimento público, mesmo que isso custe vidas, para ter ganho político. Então, a gente vive uma situação que é muito idiosincrática, porque a gente tem o principal líder do país trabalhando contra a sua própria população e seus interesses, e tentando colocar, no momento que a gente precisa de cooperação entre os membros da sociedade civil e entre a sociedade civil e os níveis de governo, colocar uns contra os outros. A gente está vivendo uma crise, Robson, como você sabe, como a maioria de quem está assistindo a gente sabe, que é a maior crise desde a Segunda Guerra Mundial a nível internacional. Pedro, e eu peço que você compartilhe com a gente agora uma palavra especial sobre a situação que tem vivido as populações nas favelas e nas áreas de sertão, né? Nos interiores mais longínquos do Brasil, especialmente da região Nordeste, por exemplo, porque muito se fala em ficar em casa para não aglomerar, e às vezes tem tanta gente que mora em casas tão pequenas que a própria casa vira um ambiente de aglomeração, não é? E às vezes se fala em lavar com água e sabão as mãos e álcool gel, e tem muitas casas no Brasil que não tem álcool gel, nem sabão e nem água. Isso é um problema muito grave, né? Isso é uma realidade comum entre as favelas, né? Em muitos lugares não tem água, falta água constantemente. As pessoas não têm acesso a sabão, álcool em gel. Isso acontece também no interior, no caso do nosso sertão. E o que está acontecendo agora, a gente precisa urgentemente, é de um plano municipal de ação, tanto nos centros urbanos como nos interiores. Porque a população não está recebendo informações do nível máximo para o governo federal, precisa sim ficar em casa. Esse vírus é um vírus muito perigoso. Se você for para a rua, a probabilidade de você contaminar várias pessoas ou de você ser contaminado é altíssima. E o que a gente está vendo é uma falta de ação por meio das prefeituras a nível nacional. O que é necessário ser feito? A gente acabou de promover o plano municipal de ação lá em Medellín, onde eu sou professor na Universidade Urban Afit. E o que é que esse plano diz? Que tem que ser criadas secretarias especiais nas prefeituras, com orçamento próprio, que integre profissionais de saúde, assistência social, educação e demais áreas, para que eles possam trabalhar junto com essas populações de favela e de interior de forma colaborativa. O que é que isso quer dizer? Que sejam abertos em cada favela um gabinete de crise que trabalhe diretamente com essa secretaria especial. Em cada pequena cidade do interior, um gabinete de crise que trabalhe com essa secretaria ou que seja dividido em 3, 4, 5 áreas, se não tiver muitos recursos na prefeitura. E como esses gabinetes de crise deveriam funcionar? Com membros do governo, da Secretaria Especial e esse orçamento especial, mas em parceria com as organizações sociais de saúde e assistência humanitária que já existem nesses territórios, porque são as populações locais que têm o conhecimento contextual de como funcionam as dinâmicas. São eles que sabem quem não tem água, são eles quem sabem quem não tem acesso a comprar um sabão ou um álcool gel. Então, é como eu estava falando com você. Também, por exemplo, quem não tem acesso à internet, até para orientar de como receber os recursos da política pública que foi aprovada pelo Congresso Nacional, que deve chegar às pessoas que mais precisam, né? Porque muita gente não tem nem um celular para baixar o aplicativo e se cadastrar, né? Ou internet para se cadastrar e receber o recurso que tanto precisa, né? Isso aí foi uma coisa absurda, né? Primeiro é começar pelo valor, que é muito baixo. R$ 600 é uma mixaria e nós temos uma coisa chamada salário mínimo. O salário mínimo já tem mínimo no nome. Quer dizer que é um mínimo para a pessoa viver com mínimo de dignidade. E eu fiz os cálculos junto com o pessoal, alguns economistas, inclusive o Otaviano Canuto, que é lá de Sergipe, foi vice-presidente do Banco Mundial, e a gente viu que com 215 bilhões você conseguiria pagar um salário mínimo para 40 milhões de brasileiros, que é a previsão de desempregados que a gente vai ter, por 4 meses. Isso com um aditivo de R$ 300 para cada 2 adultos, que para uma criança, que a média do IBGE é 1,98 adultos por criança. Essa é a primeira coisa que está errada, e só para você ter ideia, só que se gastou comprando dólar abaixo do preço para revender, para ajudar o especulador ano passado, junto com o lucro dos bancos, é mais do que isso. Fora isso. Ajuda os bancos, a empresas gigantes, tipo companhias aéreas, entre outras, né, superou e muito o valor que está se destinando à população mais pobre desse país. Pedro, nosso tempo infelizmente passa rápido. Agradecendo a sua presença aqui no programa, eu gostaria que você finalizasse com tópicos do que é que poderia ser feito, você como mestre em políticas públicas pela Universidade de Harvard, né? O que é que você daria como sugestão a prefeitos, governadores, autoridades públicas para a gente resolver esse problema? Em tópicos, quais seriam as suas contribuições em relação a esse momento que a gente vive?
Primeiramente, aos governadores, a criação e a atuação forte nesse consórcio Nordeste, aqui no caso, e a criação de um consórcio nacional. Não podemos esperar. Aos prefeitos, que criam urgentemente essa Secretaria Especial de Gestão da Crise, um gabinete de crise nas favelas e nos interiores, nas áreas mais críticas, mais vulneráveis. E terceiro, a sociedade civil, a população, que escutem os cientistas, não escutem o presidente, ajam com solidariedade, com cooperação, porque se a gente colaborar da maneira correta, a gente vai conseguir vencer essa crise. E isso vai passar. Vai passar, né? E depende do comportamento de cada um de nós, né? Registrando aqui o absurdo de muitos que não respeitam, mesmo podendo respeitar a quarentena, que acaba prejudicando a boa vontade de todo mundo que está fazendo a sua parte, né? Que é inclusive uma atitude de egoísmo que a gente vê. Quanto tantos se trancam, sofrem também seus prejuízos. Aí outros vão para as ruas, fazem até carreatas, né? Isso aí realmente é uma atitude absurda, egoísta, né? E que prejudica todo o trabalho que vem sendo feito para minimizar essa crise que atinge todos nós ao longo do tempo. Pedro, muito obrigado pela sua presença no nosso programa e seja sempre bem-vindo. Obrigado, um prazer, Robson. Um abraço a todos. Igualmente, Pedro, um bom trabalho para você.